quem olha fora sonha. Quem olha dentro desperta. Quem olha fora sonha, quem olha dentro desperta. Essa é uma frase de Jung. Tem uma frase também da doutora Laura Schlesinger, que ela fala assim: aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si próprio é iluminado. Também uma frase muito interessante, uma frase clássica que também está no livro da Aline, que é o conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, que é de Sócrates. Mas o interessante, olha o poder que o autoconhecimento tem, e o autoconhecimento é falado para nós há milênios, não é nem há séculos, há milênios. Há 3.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás, isso já estava no templo de Apolo, lá em Atenas, em Delfos. E que Sócrates aprendeu o conhece-te a ti mesmo foi no templo, porque quando você entrava na porta do templo, a frase que tinha lá era o conhece-te a ti mesmo. E o que as pessoas iam até o templo buscando a verdade, buscando a sabedoria maior. E o que o templo tinha para oferecer como sabedoria maior para o ser humano da época? Da época, né, gente? O conhece-te a ti mesmo. Não era a engenharia, não era as pirâmides, não era nada disso. Era o conhece-te a ti mesmo. Então, eu venho trazer também como que as religiões também falam isso para nós. Não só a ciência e esses grandes filósofos, mas também as religiões trazem isso para nós. Eu trago aqui uma frase de Buda, não vinculando em nada com religiões aqui, trazendo um aspecto bem amplo mesmo, de religiosidade, de espiritualidade, e que essa verdade é falada para nós em todos os cantos, tanto na ciência como na espiritualidade. Buda fala para nós assim: a verdade está dentro de nós, não surge nas coisas externas, mesmo que nós acreditemos nisso. E também quando Jesus nos fala, está lá no Evangelho de Lucas, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus, buscado há séculos pela nossa cultura greco-romana, o reino dos céus está dentro de nós. E aí eu vou também no Livro dos Espíritos, na questão 919 do Espiritismo, quando Kardec pergunta para os espíritos, que eles chamam de espíritos da verdade, os grandes sábios, qual o meio mais prático do ser humano evoluir? Na questão 919. E eles somente respondem, os espíritos da alta hierarquia: conhece-te a ti mesmo. E por isso nós convidamos a nossa querida Aline para nos falar um pouco desse tesouro que temos dentro de nós. Porque, sinceramente, ninguém quer ficar triste, ninguém gosta de estar depressivo, ninguém gosta de se sentir fracassado, de não se sentir capaz. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer prazer na vida. E de onde que vem isso, gente? Não é de hotéis, não é de viagens, não é de filhos, vem de dentro para fora. É um processo interior, são sentimentos e emoções e pensamentos que nós estamos conversando aqui. Então, o processo de autoconhecimento é uma caixa, um tesouro profundo que vai nos libertar mesmo. Então, a última pergunta para eu encerrar minha fala é, afinal de contas, como conhecer a nós mesmos? Esse livro, o livro da Aline, é maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa para acharmos esse tesouro interior. Uma jornada, né, Pedro? Uma jornada. É uma jornada. Sim, então sim. vamos falar dessa jornada, Aline. Puxa vida, que introdução, quanta inspiração, né, para falar de autoconhecimento e essa coisa do tesouro dentro da gente. Que lindo, o reino dos céus está dentro de nós, adorei. Bom, eu gostaria primeiramente de falar assim, bom, como que esse livro surgiu, porque na verdade eu sou coautora dele, eu fiz em parceria com Carlos Roberto França, que é um grande amigo, um profissional que dividiu o palco comigo numa empresa que eu trabalhei. E quando nós trabalhamos juntos, a gente tinha um desafio num determinado contexto, que era fazer uma transformação, a empresa estava para ser vendida, e foi assim que a gente inseriu essa coisa do autoconhecimento, porque o grupo estava bastante vulnerável, sem saber quem ia estar na direção da empresa, e a gente acabou criando um espaço para que as pessoas pudessem, a gente chamou um workshop que tinha a ver, tudo principia na própria pessoa. Isso há 20 anos atrás. E nessa época, quando a gente fez esse trabalho, eu e o França, a gente criou mais de 100 perguntas, a gente entregou um livro em branco, com perguntas para a pessoa se conhecer mais e melhor. A gente fazia uma interação, onde ela ia refletindo sobre determinados temas e respondendo essas perguntas. Bom,
Foi um trabalho que a gente gostou muito de fazer, de aplicar e que teve um efeito, pelo menos para facilitar esse contexto de transição naquela empresa que a gente trabalhava. Então, assim, quero fazer um agradecimento especial ao Carlos Roberto França, que é um parceiro profissional, um grande amigo, e que Ele está aqui na fez live muito. conosco, Aline. Ele tá? Ele está aqui Manda um conosco. coraçãozinho para mim, né, França? Ele é mais tímido, sabe, gente? Eu sou assim mais desinibida. Bom, mas a gente fez isso. Eu acabei assim saindo da Porto, né, mais ou menos em 2015, né, no final de 2015, e resolvi fazer um caminho realmente mais de consultor. Eu quis testar essa experiência como autônoma. Foi quando eu comecei a fazer a formação biográfica com a Tati, foi quando eu comecei a fazer atendimento como coach, e foi quando eu me reconectei com alguns amigos, e o França entrou nesse momento. Mais ou menos em 2017, a gente começou a conversar sobre possíveis parcerias e coisas que a gente poderia fazer. E o livro nasce desse lugar, né? Então, só que assim, diferentemente do passado, dessa vez a gente quis fazer algo que pudesse representar o alfabeto. Imagina? Então, assim, quando você faz essa abertura, Pedro, falando desse monte de frase inspiradora, né, para remeter à importância do autoconhecimento, a gente quis, de uma forma bem lúdica, bem suave, né, com brincadeira, que é um pouco da nossa natureza, trazer uma conversa que muitas vezes ela é muito desafiadora, né? Porque para alguns o autoconhecimento é uma busca. Por exemplo, para mim foi uma busca. Eu sempre valorizei muito. Aliás, eu comecei a me fortalecer como indivíduo, como pessoa, depois que eu busquei meu autoconhecimento, porque antes disso não era fácil, né? E essa minha conquista fez eu me interessar muito, estudar mais, estudar, e depois eu comecei a devolver e me sentir impulsionada para colaborar com as outras pessoas, né? Então, esse é o lugar do autoconhecimento para mim, né, na minha história. E daí o França, um leitor voraz, um cara que lê muito, assim, muito mesmo, fuçador de livrarias e tal, ele escolheu, ele começou a ver o que tinha de título e tal, e falou assim, e aí, Aline, que tal a gente fazer alguma coisa de A a Z? Bom, pronto. O brainstorming começou e aí a gente escolheu 26 palavras que naquela época a gente achava que combinavam ou que de alguma forma despertavam interesse para você dar um passo além, né? Então o livro ele é feito com esse formato de alfabeto, são 26 palavras. A gente também, Pedro, usou frases inspiradoras, porque a gente entende que o caminho da arte, né, da expressão mais sutil, também é uma porta de entrada para um lugar mais assim do sentimento, né, desse lado mais da alma humana, né? E a gente, a partir dessa frase, a gente trabalhou que conceito que a gente atribui para aquela palavra, o que aquela palavra significava para a gente, e um monte de pergunta que a gente achava que de alguma forma poderia contribuir para a pessoa se conhecer mais e melhor. Então, bom, quando você fala assim, como você faz para se conhecer, né? Eu acho assim, o caminho do autoconhecimento ele é muito pessoal, ele é muito individual. Não tem um jeito certo para você se conhecer. Cada pessoa, na medida que ela vai construindo o caminho, a jornada dela, da vida, e se deparando com algumas questões, com algumas dificuldades ou com algumas realizações, ela pode sentir uma necessidade de se revelar mais para ela mesma, né? Até para poder decidir coisas de um jeito muito bacana, enfim. Então, eu te diria isso, não tem um jeito certo. O jeito certo é o jeito de cada um, o jeito que cada um consegue escolher para poder fazer a sua jornada por aqui, né? E quando eu falo de jornada, eu estou falando de um ser humano que ele tem um corpo material, que a gente está no mundo físico, mas que tem uma alma, né, de sensação, de interação, e que tem um espírito. Então, assim, essa é a minha visão de ser humano, tá certo? Cada pessoa tem um jeito, mas dentro dessa minha visão de ser humano, eu acho que cada pessoa tem coisas importantes para fazer nesse mundo. Então, o autoconhecimento, na minha opinião, está a serviço de, bom, e aí?
que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo o que você precisa fazer? E se você não está fazendo, qual tem sido, né, o seu movimento para se, né, encaminhar? É claro que é muito fácil falar isso para uma pessoa que investe muito em autoconhecimento, mas nem sempre essa escolha é fácil, né? Então, o que eu pensei? Eu gostaria de compartilhar algumas palavras que eu escolhi, assim, do livro, que, que trazem conceitos que justificam um pouco dessa minha visão de desenvolvimento humano, sabe? Essa visão de alma, de espírito e de contribuição, tanto para si quanto para o contexto, né? Porque a gente é o que a gente é dentro de um contexto. Não adianta nada também a gente se desenvolver para quê? Né? E aí a primeira palavra que eu escolho para falar é a palavra único. Na verdade, começa lá a letra U, lá no final. E o U tem essa coisa de levar para as alturas, né? E o único, vem a frase, conhece-te a ti mesmo, me fez muito lembrar da capa do nosso livro. Não sei se todos têm, mas a capa, o desenho da capa, queria também agradecer meu amigo Rodrigo, que contribuiu. Deixa eu pegar aqui o sobrenome dele, esqueci. Ai, tô nervosa, peraí. Meu amigo Rodrigo Vicenzo. O Rodrigo Vicenzo, ele, na verdade, foi a pessoa que desenvolveu toda a arte. E, na época, a gente escolheu o Dente de Leão. O Dente de Leão, ele é um ícone de transformação, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento, em autoconhecimento, a gente vive acessando quem a gente se tornou, muitas vezes tendo que deixar de ser quem a gente se tornou, abrindo mão, às vezes, de crenças que já não ajudam muito, né? E se tornando algo novo a serviço daquilo que a gente quer. Então, eu acho que o Dente de Leão, ele representa essa coisa de deixar de ser e do vir a ser. Recentemente, eu estou participando de um encontro de um grupo de pessoas que está dividindo conhecimento de transpessoal, e ela usou um exemplo que foi muito legal, que falou assim, nossa, que bonito, não sabia disso. Ou não tinha pensado sobre isso, que é quando o dente de leão ele se libera, ele cai e ele germina. Quer dizer, essa coisa do se renovar, né? Então eu fico pensando que todo dia a gente renova nossas células, a gente se renova cada dia. E acho que esse exercício de renovar também aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é bom para a gente, aquilo que nos serve para nos levar onde a gente quer, também precisa ser renovado, né? Porque acho que a gente é único, a gente é individual. Então, quando eu penso também em autoconhecimento, eu penso num caminho de você se individualizar. Porque você veio dos seus pais, das pessoas que contribuíram para o teu desenvolvimento, da sua família, da sua escola, dos seus locais, né, profissionais. Mas e aí? O que é só seu? Qual que é a sua contribuição nesse todo? Né? Então, o único tem um pouco essa proposta. Então, o que te torna único? Né? O que é só seu? E assim, o quanto você está imprimindo no mundo o que é seu? Né? Então, eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu sou bem espontânea, que eu sou brincalhona, que eu gosto de rir, que eu sou alegre. Mas, assim, ser quem se você paga um pedágio, você paga um tanto, você tem... Então, assim, na medida que você vai se desenvolvendo, você vai se libertando, né? Das amarras, assim, do que você precisa ser para agradar aqui ou agradar ali, né? Então, também é um caminho se individualizar. Né? Posso dizer que é um caminho muito, muito, assim, virtuoso, né? E eu acho que está a serviço de trazer esse desígnio, assim, bom, e aí? O que mesmo você veio fazer? Você, só você. Né? Então é isso, essa é a primeira palavra. Que tal? Tudo bem por aqui? Tava para uma live, tava para a gente conversar numa live sobre isso. Daí você vai me falando do tempo também. E esse processo único, né, é a gente que faz as escolhas, né, Aline? Depende Sim, daquilo que a sim. gente escolhe, né? Exato, exato.
E a escolha ela vai trazendo consequências, né? Às vezes você escolhe algo com uma determinada intenção, mas a consequência acaba sendo outra. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla, né? Hoje a gente vive um contexto desse. Qual controle a gente tem sobre o contexto atual? A vida de todo mundo mudou no mundo inteiro, né? Mudou totalmente. E essa mudança, assim, eu não tive controle nenhum, eu simplesmente fui impactada, né? Então, muitas pessoas tiveram escolhas baseadas em expectativas. Imagina, a gente começou o ano, eu comecei fazendo uma proposta, vamos fazer uma carta para ver como você quer chegar em dezembro desse ano? Eu gosto de fazer esse exercício. Como que você quer se sentir em dezembro desse ano? E daí veio essa pandemia. As pessoas que passaram por esse processo, eu propus assim, que tal a gente rever essa carta no meio do ano? Né? Porque essa capacidade de se contextualizar, muitas vezes o que eu imaginei não foi cumprido, mas muitas vezes foi. E foi surpreendente, foi muito melhor. E aí eu queria trazer uma outra palavra que eu acho que tem muito a ver com dar força para a gente, assim, para lidar um pouco num contexto que às vezes pode ser aparentemente desfavorável, né? Porque tudo que tem para acontecer acontece e a gente vai tendo que transitar, né? A gente vai extraindo o que a gente consegue daquilo que acontece na vida da gente, mas que é a questão do futuro. Essa é uma palavra central no livro, né? Porque o futuro ele entra na gente antes dele nascer. Tem gente que gosta de viver um dia de cada vez e não tem certo, não tem errado, né? O ponto é assim, como que está sendo a sua vida? E quando eu olho em futuro, eu lembro da palavra hoje, né? Que assim, hoje, como você avalia a sua vida? Como você tem se saído? Como você se sente bem com a vida que você escolheu para você e que você construiu para você? Você está satisfeito com essa vida? Ela está te realizando? Você está fazendo tudo que você consegue fazer para alcançar aquilo que você quer? Então, é muito importante você acordar para o teu hoje, né? A gente vive um momento muito diferente. E aí, como que você está percebendo? Qual está sendo a sua capacidade de se adaptar? Que dores novas estão surgindo e que você está atento e, portanto, sabendo mais sobre o que te machuca, né? Porque tem muita gente sofrendo e é um sofrimento mesmo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super de me interagir com as pessoas. É um sofrimento para mim. Eu sinto saudade das pessoas, eu sinto vontade de estar junto, eu sinto vontade de abraçar. E mesmo as pessoas mais introvertidas e que encontram um lugar de tranquilidade, porque elas podem ficar quietinhas sem ninguém ficar falando, a troca, ela pode trazer contribuição também para os desafios de desenvolvimento dessas pessoas, ou às vezes pode, enfim, tem pessoas que podem estar se saindo super bem, né? O que eu quero dizer é que o hoje revela muita coisa que dá insumo para você se conhecer mais, para você calibrar o que você pode fazer hoje para melhorar, né? A Sandra Rasquinho deixou um recado, minha vizinha, minha amiga querida. Bom, então tem isso do hoje. Outra coisa que eu gosto também quando eu olho de futuro, destacando a palavra futuro, é sobre o passado, mas assim, o passado numa perspectiva de retrospectiva. Então eu fico pensando assim, quantas situações difíceis a gente já não viveu no passado que podem trazer insights para a gente lidar hoje. Às vezes a gente não gosta de coisas que a gente viveu, mas assim, puxa, se a gente não tivesse vivido aquilo, a gente não estaria onde a gente está. E se a gente está de um jeito que a gente não gosta hoje por causa do passado, bom, mais um motivo para você pensar no futuro. Porque assim, gente, o passado a gente não muda. Eu não tenho poder nenhum sobre o passado. Eu fiz o meu melhor. E assim, fiz um monte de coisa que não foi legal. Mas eu, no fundo, quando eu fiz aquilo, eu fiz o meu melhor. É que hoje, quando eu estou vendo todas as burradas, eu falo assim, meu, onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Claro, eu já passei. É muito fácil eu falar de mim quando eu já vivi tudo. Não. Então, assim, a ideia da retrospectiva é você, bom, eu não mudo meu passado. Eu reconheço que meu hoje não está bom. Mas e aí? Então, que futuro que você quer? E aí? Então, quando eu falo em autoconhecimento, gente, eu falo
num caminho de você tomar rédea mesmo da tua vida, de você fazer o que você precisa fazer. Você está querendo realizar seus sonhos, você quer uma vida melhor, você quer se realizar, e aí, o que você vai fazer? Porque o milagre é a gente que faz. Né? Então, o futuro é algo que precisa entrar na gente antes dele nascer. Se eu quero uma vida com mais recurso financeiro, eu vou precisar pensar numa estratégia ou para conseguir trabalho, ou para conseguir negócio, ou para conseguir, sei lá, algo que possa gerar dinheiro para mim. Se eu quero viver um grande amor, eu preciso escolher uma pessoa boa, um homem bom que gere esse amor para mim. Não vou ficar com gente que besta, que não quer relacionamento, por exemplo. Né? Se eu quero ter uma família boa, nossa, eu tenho um trampo, assim, é muito trabalho para poder educar os filhos. Porque um às vezes desobedece, ou porque uma outra não está fazendo o que precisa fazer. Por quê? Porque eu estou acomodada, porque às vezes eu não quero chamar atenção, porque dá trabalho. Então, enfim, eu estou dividindo a minha vida, mas não é referência para nada. O que eu estou dizendo é que tomar a rédea da vida exige muito da gente. Né? Então, o futuro é uma coisa que pode ajudar nesse caminho de pegar a rédea. Né? Muito bem, mas quando eu falo do futuro... resultado de transformação, né, Aline? O futuro é resultado de transformação. Né? Então, eu vejo assim, ele depende do passado, porque o passado você traz o passado, ele transforma no presente, no que vai ser, né? No vir a ser. O interessante também dessa questão do passado e do futuro, que o passado pode ser um buraco sem fundo, onde você se afunda em questões e apegos no passado e afunda numa situação de tristeza que você já passou, ou pode ser um tesouro, uma caixa de tesouro. E recentemente eu tive uma cliente que ela estava com muito medo de tomar uma decisão, e era uma decisão importante profissional que ela tinha que fazer, e nós fomos exatamente colher no passado grandes decisões que ela já tinha feito. E ela percebeu que a força já estava dentro dela. Ela não precisava colher fora dela não e fazer nenhum curso disso. Ela precisava despertar novamente essa força que ela já tinha feito várias vezes durante o passado, inclusive com decisões até mais difíceis que ela estava fazendo agora. Então, assim, o passado pode ser esse tesouro profundo que nós temos disponível, mas também que a gente não pode ficar só pensando no passado e também no futuro pensando numa pergunta: o que eu quero ser daqui a 10 anos? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Qual o relacionamento que eu quero ter daqui a 10 anos? Qual o marido? Qual a esposa? Se eu quero estar solteiro? Qual empresa que eu quero estar? Então, o futuro também é essa pergunta. Como que eu quero estar daqui a 10 anos, 20 anos? Sim. Sem dúvida, Pedro, é verdade. Assim, essa coisa eu sou até suspeita, porque a história é o seu registro na vida, né? Então, assim, é o que você vai... a história, ela vai deflagrando, assim, necessidades de correção. Mas, normalmente, a gente olha para as coisas que marcam, e às vezes negativamente mesmo. Por isso que é bom trabalhar a biografia, porque daí a gente percebe esses tesouros, assim, é lindo. Mas você trouxe um ponto que eu gostaria de falar e que tem a ver também com o que a gente vive, que é a dimensão do medo, né? A gente escolheu também essa palavra, porque é difícil falar do medo, né? Quando a gente pensa em autoconhecimento. Eu, por exemplo, por ser alguém mais otimista, mais alegre, mais assim expansiva, ao longo da minha vida, eu evitei de acessar esse lugar mais assim vulnerável, porque eu não podia ser vulnerável, né? Eu não podia sentir insegurança, eu não podia ter medo. Então, eu achava que eu tinha só uma dimensão boa, sabe? Aquela pessoa... então, o meu caminho foi um caminho que me colocou em contato com a necessidade de acessar o medo. Então, é claro que, olhando assim, objetivamente, o medo é algo importante, que nos ajuda, que nos protege de tudo, mas entrando num nível mais profundo do medo, ele traduz as nossas verdadeiras necessidades, e necessidades de um lugar muito, assim, obscuro da nossa alma, né? De algo que nos machucou muitas vezes no passado e que traz, assim, uma marca que a gente nem entende bem. E que, portanto, acessar, olhar, entender a necessidade, né? O que você está pedindo para você mesmo, né? Quando você está com medo e está inseguro, está paralisado, né? Não se sente fortalecido. Então, e aí tem aquela frase que fala assim, bom,
Como que é a frase de Jung? Peraí que eu anotei em algum lugar aqui que eu acho legal. Fala assim, o que você teme, eis a sua tarefa, que é de Jung. Então, o medo, ele... Porque tudo que a gente tem de maravilhoso pode ser usado de um jeito mais distorcido, tá certo? E daí vira algo que... Por que está distorcido? Porque entram essas forças onde a gente age com menos presença de espírito, com insegurança. Então, a gente age muito mais na defesa do que na ação a serviço de algo, tá certo? A gente está muito mais em si mesmado e olhando para aquilo que a gente necessita. Então, é o medo atuando, é a insegurança atuando, né? E é muito importante acessar essa dimensão. Pelo menos, assim, a minha experiência tem mostrado isso. E eu fico muito feliz também de colocar isso assim no meu palco quando e foi um aprendizado porque na medida que eu fiz a transição, a mudança da minha atuação, porque eu era corporativa, eu comecei a ser coach. Quando eu comecei a ser coach, eu falei assim, gente, as pessoas têm muitas dores. Eu fui percebendo que tinha um campo terapêutico muito grande. E aí eu abri o meu coração para ser terapeuta. Eu falei assim, quer saber? Eu sou uma psicóloga, eu não preciso assumir minha formação. Eu nunca trabalhei na área clínica lá atrás, mas eu sou clínica. E aí eu acolhi essa dor e então eu acho que a gente só se fortalece num caminho de desenvolvimento quando a gente reconhece as nossas forças e a gente abraça com muito amor todas as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desesperos, sabe? Eu acho muito, muito rico. E por isso eu escolhi trazer. Porque o medo, ele é necessário, ele faz parte da vida, ele é o nosso fiel companheiro. E prestar atenção nele é uma tarefa diária, porque a gente tem medo todo dia. Não tem um dia que a gente não passe, né? A não ser alguém que esteja realmente muito evoluído, muito, né? Enfim. E aí, bom, como que eu estou de tempo? Tem mais uns 20 minutinhos. Legal. Então tá ótimo, porque para complementar a palavra medo, e quando eu falo desse amor, nós colocamos também no livro a palavra gentileza. Porque essa é uma palavra que é tratada até no mercado, quando eu trabalhei na Porto, eu achava super bonito, né? Um trânsito mais gentil, gentileza gera gentileza. É muito bonito, especialmente no trânsito que a gente manifesta tanto, né? As nossas raivas, nosso individualismo, na verdade, né? Nosso individualismo, nosso egocentrismo, quanto a gente está olhando para a nossa agenda. Então, o chamado social, né, olhando para os outros, assim, a necessidade de, poxa, vamos ser mais gentil com o outro. Mas daí, aqui, o convite é assim, o quanto você é gentil com você mesmo, né? Porque a gente é muito algoz. Estava vendo, Pedro, uma live que você fez falando, né, do Augusto Cury, que ele fala do quanto a gente é algoz, né? Eu acho isso mesmo. E quando você não reconhece os seus medos, aí você é mais crítico, mais maléfico com você mesmo. Então a gentileza, ela vem como um bálsamo, né, para acolher, para você acomodar sua culpa, para você encontrar um lugar para sua mágoa, para o seu ressentimento, para algo que você não consegue dissolver, né? Porque cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio, e muitas vezes esse é o desafio, poder viver sabendo que você não consegue engolir. Às vezes é esse o desafio. Então acomodar isso, entender que esse é a tua beleza e é o seu desafio, né? E a frase da gentileza é do Dalai Lama, que fala assim: a minha religião é a gentileza. Legal, né? Então, assim, de tão superior, de tão elevado que é ser gentil. Então, o convite no livro, claro, sem dúvida, é o quanto você está sendo gentil com o outro. E aí a gentileza, assim, eu fico pensando
uma pergunta que a gente faz até como reflexão noturna, que é assim: você se respeita? Você se respeitou hoje? Porque um ato de respeito é um ato de gentileza consigo, né? Então, quando eu penso no medo, seja gentil com você, acolha também o seu lado B. Acolha o seu lado que está querendo te dar um tombo, que quer te dar uma lascada. Porque esse lado, ele está querendo também te deixar no prumo. Ele existe, ele está aí. E aí? Quando que você vai olhar para ele? Quando que você vai olhar de frente para ele, né? Então, o autoconhecimento, ele passa por isso. Aline, eu queria colocar a questão do autoconhecimento aí, né? Essa questão da gentileza. Porque o autoconhecimento, ele está muito interno, é um desenvolvimento próprio, íntimo, individual, né? Uhum. Mas reflete externamente. Então, o autoconhecimento, ele é tanto interno quanto externo também. Como eu me reconheço internamente, né, na minha gentileza, e como eu manifesto essa gentileza. Então, eu posso avaliar nos dois lados, né? Como é que essa gentileza funciona? Comigo, né? Será que ela está funcionando só para fora? Ou ela não está funcionando internamente? Como é que está o meu autoconhecimento das duas partes, né? A parte interna e da manifestação externa. Só isso que eu gostaria de acrescentar. Eu queria também falar sobre essa gentileza. Essa gentileza que você falou que é um auto-amor, que é um processo de acolhimento. E aí é acolher a nossa vulnerabilidade. Quando você reconhece... Excelente. E nós somos treinados, pelo menos eu fui treinado a ter, por exemplo, as melhores notas, a não falhar, vim do mundo corporativo, onde o erro é quase uma morte. Então, você tem que atingir meta e tem que estar sempre no auge, sempre exigindo o máximo do acerto. E quando erra, a autopunição, essa falta de gentileza, gera uma autopunição e um autojulgamento muito profundo. Mas quando eu acolho esse medo, eu estou com medo de quê? O que esse medo quer me mostrar? Qual que é o recado e o aprendizado que esse medo está me falando? E aí, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, eu percebo que o erro não é um fracasso do ser humano, que a vulnerabilidade, ser vulnerável, é um poder do ser humano. E muitas das vezes, nesse mundo corporativo, a vulnerabilidade não é citada ou até mesmo é denegrida, né? Você tem que estar sempre no auge e no sucesso. Mas o fracasso faz parte da vida. Ser vulnerável é parte do ser humano, né? E a gentileza entra aí, né? E a gentileza entra aí. Muito bacana, e assim, essa coisa da manipulação, porque a gente vive num momento, numa fase da humanidade, que é uma fase de ampliação também de consciência, né, Pedro? Daí eu fico pensando, quando você falou dessa coisa da vulnerabilidade, tem a ver com medo, que é assim, o que pode favorecer um processo de autodesenvolvimento? Assim, o quanto você consegue superar isso a serviço de algo maior. E daí eu estou lembrando do Viktor Frankl, né, que fala, que ele usa uma frase de Nietzsche, que fala, quando a gente tem um para que viver, a gente supera quase qualquer como. Porque ele viveu na época, ele viveu a Primeira Guerra, viveu a Segunda Guerra. E ficou em 4 campos de concentração e superou, e viveu, e ele tinha um foco no futuro também. Então o medo, assim, por que mesmo? E daí exige da gente mais presença. O medo, assim, por que mesmo você está nessa enrascada? O que você está fazendo aqui? Qual que é o teu papel aqui? Qual é o objetivo? O que você precisa deixar aqui? Porque sempre o medo vem quando você é convidado para agir, né? Essa ação está a serviço do quê? Então, o que eu queria dizer é que, muitas vezes, um contexto desfavorável, que gera muita manipulação, mas nenhum contexto gera coisas na gente sem a gente permitir. E por que a gente permite? Porque a gente acha que a gente tem que seguir determinadas coisas, porque a gente às vezes se submete. Então o autoconhecimento está a serviço assim, pelo que mesmo você quer se submeter? Porque não tem problema você sofrer muito às vezes num contexto, mas o problema é você não entender nem por que você está sofrendo. A serviço do que você está ali?
E eu confesso que em muitos momentos, imagina, eu não sabia. Mas o caminho de descobrir, de perceber que tem uma função, porque tudo está a serviço de te colocar no prumo, hein? Ó. Então, fala do legado para gente, Aline. Sim. E para encerrar, então, o legado ele está a serviço dessa conclusão, né, Tati? Assim, levando em conta que você é único, que você tem a sua individualidade e que você pode tomar a rédea da tua vida, analisando o seu hoje, aprendendo com o passado, tendo esperança no futuro, de transformar aquilo que você acha que precisa ser transformado, acessando o seu medo, né? Sendo gentil com você. E aí, qual marca você quer deixar? Que marca vai ser só sua? Se a gente for fazer a comemoração do seu aniversário hoje, você está com 80 anos, o que vão te parabenizar pelos feitos da vida, né? Se hoje fosse uma festa, e aí? Ah, puxa vida, queria te dizer, nossa, que bacana aquilo que você fez, né? O que as pessoas vão falar? Então a gente tem uma pergunta no livro assim, no seu aniversário de 80 anos, e aí? O que vai ser dito sobre você? Enfim. Então o legado, ele tem eu gosto até de uma frase que fala assim, fácil é sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho. Então o legado, ele tem a ver com assim, de pegar a vida na mão mesmo, né? E fazer a vida que você quer. Ela não sai necessariamente do jeito, mas daí você vai ter que ir renovando os votos com ela, né? Porque tem coisas que você não controla, mas o que você controla é essa capacidade de se flexibilizar, né? Diante da vida. Aline, agora fala pra gente dos... Tá. Junto com a questão do legado, eu também fiquei pensando em duas palavras. Do yes. O yes, porque assim, sim, o legado também tem a ver com escolher as coisas que estão para o seu lugar, né? Que são coisas suas, quer dizer, do seu lugar. E quando a gente chegou na letra Z, a gente falou assim, bom, que palavra que a gente vai colocar aqui? O nome próprio? O nome de alguém? Não. Que a gente brincou muito, eu e o França, né? Daí a gente colocou Z, de adormecimento. Então, assim, para o que você precisa acordar? Será que você está vivendo de fato, assim, atento? Ou você está adormecido, né? Nós temos aí o nosso Ronaldo Pelato, né, que é coordenador da formação biográfica, que ele fala assim, bom, fique atento para não dormir para dentro, né? Que às vezes a gente acha que está acordado, mas para dentro a gente está dormindo. E aí? Então, autoconhecimento é um caminho para a vida inteira, né? O livro foi uma proposta lúdica e feita com muito carinho, com muito amor. Eu acho que o tema preencheu a minha vida e a vida do França, né? Porque quando você se envolve com algo assim dessa natureza é uma coisa muito gostosa. E quando a gente materializou, foi uma grande realização e assim realmente é algo que qualquer um pode ter acesso. E é algo que pode ser utilizado até para profissionais que trabalham com desenvolvimento, porque é uma coleção de perguntas para você se conhecer mais e melhor, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho que eu pensei em percorrer para dividir com vocês. São 26 letras, não dá para eu falar todas, daí a gente vai deixar para a próxima live. Eu acho que essa live, eu acho que vai ter que ter mais uma live, viu? Que essa live está com um gostinho muito bom. Mas eu gostaria de encerrar minha fala trazendo um poema de um livro que eu gosto muito. Eu vou compartilhar, que é esse livrinho aqui, ó, Crescer e Amadurecer, de um cara chamado Ulrich Schaefer. Esse poema fala assim, ó, que tem a ver um pouco com essa coisa de tomar a rédea da vida, né? Eu acredito no desenvolvimento de toda a humanidade e que esse desenvolvimento ele prossegue por meio de cada um. Eu tento compreender o mundo a partir disso e eu não quero só falar negativamente sobre os fatos. Eu acredito que eu estou inserido num grande contexto onde eu tenho certas tarefas. Eu ocupo um lugar que nenhum outro pode preencher.
Por meu intermédio, o mundo se altera. Queira eu percebê-lo ou não. É isso, queridos. Obrigada aí pelo espaço. Eu queria falar. Nós ainda temos um tempinho aqui. Eu queria. Vamos agora brincar com essas palavras aí. Vamos lá. E brincando com essas palavras, eu acho que uma pergunta aqui que me veio, que é linkar ser único com vencer o medo e ser vulnerável, assumir que você é vulnerável, e também conectando com o seu legado, é a pergunta assim: você tem coragem de ser você mesmo? Porque você falou, Aline, que tem que ter coragem para ser você mesmo. Hoje, num mundo onde as pessoas sempre buscam a aprovação no outro, e aí quantos joinhas eu tenho, e eu estou atendendo a expectativa que o outro quer de mim, mas e a coragem de ser você mesmo? Talvez o seu legado maior, ou o legado maior do ser humano, seja: eu fui quem eu sou. Eu sou, aquela palavra estrondosa. Ter a coragem de ser você mesmo pode ser o seu grande legado. E aí vem a pergunta, outra pergunta. Por que você está com medo de ser você mesmo? Por que não ser único? O que te impede de ser você mesmo e deixar esse legado e de ter essa coragem de ser você mesmo? Eu acho que dá para fazer essa pergunta, que é um autoconhecimento profundo. É o meu projeto existencial, né? Como é que é a minha existência? Como que eu quero colorir? Né? Como que ela vai ser? Como que ela se constitui? Como que eu quero que o meu presente, passado e futuro seja? Porque o que eu vivi lá no passado não muda igual a Aline trouxe. Mas o daqui para frente, eu posso mudar. Sim. Com os baby steps, com os pequenos passos que aos poucos vão abrindo em grandes caminhos. E quando eu sou quem eu sou, quando eu tenho a coragem de ser eu mesmo, o caminho é prazeroso. Não que não tenha dor, mas o caminho é mais prazeroso, porque eu não tenho que fingir ser quem eu não sou. Porque aí eu distancio do meu perfil comportamental, eu distancio da minha essência. E quanto mais eu distancio da minha essência, eu não vivo a minha vida. Eu vivo a vida que a outra pessoa quer que eu vivo. Eu vivo a vida que a rede social quer que eu vivo. Eu vivo a vida que os meus filhos, a minha esposa, os meus amigos querem que eu vivo. E aí chega a dor e o sofrimento profundo, que quando eu estou dormindo, quando a Aline falou, eu estou dormindo. Eu estou dormindo para mim mesmo, para dentro. Eu não tenho coragem de viver quem eu sou. E aí, Aline? Pois é. Você falou tanta coisa. Eu concordo com tudo isso. Eu concordo, assim. São perguntas, né? Foi uma coisa que você trouxe numa conversa nossa, né? Que autoconhecimento é tudo, né? É isso mesmo, tá? E assim, não tem o certo, não tem o errado. Eu acho que a gente vive num momento da humanidade, a gente vive num contexto, às vezes desfavorável, que a gente se deixa manipular, dependendo da nossa fase de vida, dependendo da nossa constituição, da nossa natureza. Tem pessoas que jovens não se deixam levar. Tem pessoas idosas, mais velhas, maduras, que são totalmente subordinadas e vitimadas. Então assim, o ponto é que quem se interessa por se conhecer é um caminho que é muito bom, mas que não é um caminho fácil, porque se conhecer não pode nem falar palavrão, mas assim, dá vontade de falar palavrão. É um caminho que exige coragem, difícil, porque você não é fácil. Ninguém é fácil. Todo mundo é complexo. E as coisas mudam muito. Né? A gente está vendo esse contexto, as coisas mudam muito de uma hora para outra. Então, assim, essa capacidade não é todo mundo que tem. Então, enfim, não tem uma resposta, assim. Eu aprecio, eu sou uma portadora de uma bandeira desse caminho. E eu sou feliz por isso, mas assim, respeito as dificuldades e as limitações e respeito e admiro também
a criatura que, né, tá com outro olhar. Enfim, tá tudo junto. Se a pessoa que quer buscar esse autoconhecimento através do processo de coaching, onde você está? Como é que ela pode te procurar? Onde você está? Se atende online? Eu atendo online, principalmente online. Em função da pandemia, tenho seguido esse formato. Eu trabalho também com organizações, né? E então eu trabalho por Skype, né? Por Meets, e eu tenho Facebook, né? Meu Instagram ainda estou aquecendo. Eu sou de uma geração mais assim que eu preciso me conectar mais. Eu tenho filhas moças e tudo, mas não está dando muito certo por enquanto. Mas a pessoa pode me achar, né? Aline Craveiro, e mandar uma mensagem, né? Eu posso deixar também o meu contato, meu WhatsApp, né? E, enfim, Ótimo, eu estou ótimo. completamente à disposição e é um prazer E olha, colaborar. gente, quem quer buscar esse caminho, além do livro, que é uma ferramenta Prática, assim, né? prática, simples e profunda, o processo de coaching e o processo terapêutico de autoconhecimento, ele é muito válido e muito verdadeiro. Pelo menos eu falo por mim. Eu transformei a minha vida fazendo 3 processos de coaching. Eu comecei com a Tatiana, acho que lá em 2012 eu fiz o meu primeiro processo de coaching. Eu fiz 2 sessões e transformaram a minha carreira. A minha carreira todos os anos decolou depois que eu fiz 2 sessões de coaching. E aí que eu comecei a me conhecer, e aí eu me tornei um coach, depois me tornei um terapeuta, comecei a estudar desenvolvimento, e é a minha paixão desenvolver as pessoas e proporcionar esse prazer na vida das pessoas, que é o autoconhecimento, que é o autodesenvolvimento. Nós trabalhamos aqui na Clínica Núcleo Vital, que é uma clínica terapêutica aqui em Belo Horizonte, que nós tratamos também a parte de coaching, de desenvolvimento humano, inclusive também em corporações. Biográfico também, né? Aconselhamento biográfico, nós trabalhamos com a parte de coach, com o desenvolvimento humano nas empresas. Então, assim, é um processo, se você quer se dedicar a isso, se você sente esse chamado, né, porque é uma coisa muito pessoal, muito interna, mas se você sente esse chamado na sua vida, você pode nos procurar, nos procure no direct. Nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte, mas também trabalhamos online. Tem a Aline também, que trabalha online, para empresas também. Então, não deixe de buscar se você sente esse chamado do autoconhecimento. A parte terapêutica e a parte do coach pode te ajudar e muito. E eu falo isso de cadeirinha. O que transformou a minha vida foi me conhecer. E eu utilizei a ferramenta terapêutica e o processo de coach para me conhecer. Foi maravilhoso. Eu não sei se a Tatiana também tem essa mesma ideia.